Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Preço médio da gasolina cai pela segunda semana seguida. Incêndio atinge região de mata em Morro de Copacabana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O preço médio da gasolina caiu em todo o país pela segunda semana seguida. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Esse levantamento é da Agência Nacional do Petróleo. O preço médio cobrado pelo litro da gasolina foi de R$ 5,03, uma queda de 0,20% em relação à semana anterior. Houve queda também no preço do diesel, de 0,30%. O litro é vendido na média nacional a R$ 6,55. O custo do etanol também recuou, depois de 8 altas seguidas. A variação foi de 0,26%, com o litro custando, em média, nos postos do país, R$ 3,85. Essa pesquisa foi realizada em mais de 3.100 postos de todas as regiões do Brasil. Salsi. Obrigada, Pedro. O ministro André Mendonça, do STF, deu mais 30 dias de prazo para que os estados implementem as mudanças no recolhimento do ICMS sobre os combustíveis. Agora, o imposto estadual vai ter que ser recolhido somente uma vez em toda a cadeia produtiva dos combustíveis e todos os estados vão precisar cobrar a mesma porcentagem. O ministro determinou a alíquota única em junho, mas desde então vem prorrogando o prazo a pedido dos estados. A União Europeia concordou em definir um limite para a cotação do barril de petróleo vendido pela Rússia. O bloco, composto por 27 países, estabeleceu o valor equivalente a R$ 315 pelo produto. O preço representa um desconto de R$ 140 em relação ao petróleo, que é referência mundial. A Rússia já havia prometido parar de vender o item para aqueles que estipulassem um teto de compra. A medida poderia provocar uma alta global do valor do combustível. Um incêndio atinge uma região de mata, num dos morros que cercam o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. O fogo se alastrou pela vegetação. Bombeiros de 3 quartéis foram enviados para o local. Por causa do acesso difícil até a encosta, os trabalhos duram mais de 5 horas. Segundo os agentes, apesar da intensidade das chamas, os focos não se aproximaram de prédios e casas que ficam no entorno do Morro dos Cabritos. Moradores relataram que o incêndio começou após a queda de fogos disparados durante o Jogo do Brasil na Copa. A Prefeitura de Belo Horizonte prorrogou a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos de saúde e no transporte coletivo. A Virgínia Nalon chega com os detalhes desse decreto. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. O uso do equipamento obrigatório foi prorrogado até o dia 3 de janeiro do ano que vem. A máscara segue obrigatória nos hospitais, nos outros serviços de saúde, como clínicas e laboratórios. E também em todas as modalidades de transporte coletivo, como ônibus, metrô, trens, táxis e carros de aplicativo. A máscara voltou a ser obrigatória nesses locais no dia 18 de novembro. E o uso se mostra necessário diante do avanço da Covid na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento de 28% nos testes positivos na cidade no mês de novembro. Nos demais lugares fechados, a máscara não é obrigatória, mas é recomendada. Vale a pena cuidar da segurança e da saúde, né, Salsi? Sem dúvida. Obrigada, minha querida, pelas informações. E olha, a Organização Mundial da Saúde estima que 90% da população mundial apresente algum nível de imunidade à Covid-19. Por outro lado, a OMS alerta para o surgimento de mutações que levam a uma queda da proteção contra o vírus. Para o diretor-geral da OMS, ainda não é o momento de dizer que a pandemia terminou. Isso porque, se os países baixarem a guarda em relação à doença, uma nova variante pode se espalhar a ponto de superar a Ômicron, cepa que é dominante atualmente. Na China, o governo pretende reduzir as medidas adotadas na pandemia depois que milhares de pessoas protestaram contra a rígida política de Covid-0. Numa reunião com o presidente do Conselho Europeu, o presidente chinês deu a entender que pode aliviar as medidas. Xi Jinping ainda afirmou que a população está frustrada depois de 3 anos de pandemia e que esse foi o motivo das manifestações.
A OMS pediu à China que reveja a decisão de colocar milhões de pessoas em confinamento obrigatório. Uma operação em conjunto entre França, Espanha e Colômbia desarticulou uma rede de tráfico humano. 12 pessoas foram presas em 3 países. Segundo autoridades, cerca de 50 mulheres latino-americanas eram forçadas a se prostituir em diversas cidades francesas. Uma venezuelana e um colombiano eram os líderes da quadrilha, que chegava a lucrar o equivalente a 165 milhões de reais por ano. O casal aliciava mulheres prometendo uma vida melhor na Europa. Aqui no Brasil, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou o arquivamento da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos até Brasília conversar com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A ação apresentada por Bolsonaro acusava o ministro Alexandre de Moraes de praticar abuso de autoridade na condução do inquérito das fake news. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, já tinha rejeitado a denúncia em maio e agora foi acompanhado pela maioria dos ministros. Toffoli argumentou que a ação não apresenta indícios mínimos de cometimento de crimes. O placar ficou em 9-1. O ministro Alexandre de Moraes não votou por ser o foco da ação. No documento, o Bolsonaro criticava Moraes pela longa duração da investigação e também pelo sigilo do inquérito. Ainda no Supremo, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, marcou para quarta-feira o julgamento de 4 ações contra as emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Nos bastidores, os ministros defendem a necessidade de analisar o caso antes da aprovação do orçamento de 2023, o que deve acontecer em 15 dias. Salsi. Obrigada pelas explicações, Matheus. A segunda turma do STF anulou as condenações do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-deputado federal André Vargas, do PT. Assim como nas condenações do ex-presidente Lula, a segunda turma entendeu que a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná não é competente para julgar o caso do ex-parlamentar na Operação Lava Jato. André Vargas chegou a ficar preso por 3 anos, acusado de envolvimento em crimes em contratos da Caixa e do Ministério da Saúde. Cerca de 13 mil soldados ucranianos morreram desde a invasão russa em fevereiro deste ano. É a primeira atualização de mortos desde o fim de agosto, quando 9 mil combatentes do exército da Ucrânia haviam morrido. Mas, segundo especialistas, o número pode ser bem maior, já que os dois lados controlam a informação para não favorecer o inimigo. Os Estados Unidos estimam que 100 mil militares russos foram mortos ou ficaram feridos. O número é o mesmo que a União Europeia estima para o exército ucraniano. E os Estados Unidos revelaram agora há pouco o mais novo bombardeiro, depois de 2 anos de mistério. O B-21 Raider é o primeiro avião do tipo a ser lançado pela Força Aérea Americana em mais de 30 anos. A aeronave possui tecnologia capaz de ficar invisível nos radares inimigos. Para os especialistas, o Pentágono se prepara para um possível conflito com a China no futuro. Recentemente, a defesa americana informou que o país asiático vai triplicar a produção de ogivas nucleares. O último dia da fase de grupos da Copa reservou mais emoções aos torcedores. O Brasil tomou um susto, hein? Mas está classificado. Resta agora saber se teremos todos os jogadores à disposição para as oitavas de final. O técnico Tite escalou os reservas para enfrentar Camarões e o time não deu conta. Perdeu o jogo por 1-0, mas manteve a liderança do Grupo G e vai enfrentar na segunda-feira, nas oitavas de final, a seleção da Coreia do Sul. 2 jogadores passaram a preocupar a seleção. O lateral esquerdo Alex Telles, que substituiu Alexandro, sentiu um trauma no joelho direito e neste sábado será submetido a exames de ressonância magnética. O atacante Gabriel Jesus também sentiu dores no joelho direito e vai passar por exames. Em relação aos jogadores que estão se recuperando de lesões, há novidades. O lateral direito Danilo vai participar do treinamento neste sábado e, se não sentir dores, estará garantido na partida de segunda-feira. Quanto a Neymar e Alexandro, eles dependem ainda de uma avaliação médica. No outro jogo do Grupo G, a Coreia do Sul venceu Portugal de virada por 2-1.
E os portugueses vão enfrentar nas oitavas de final a seleção da Suíça. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. O Sindicato dos Funcionários do Transporte Público do Reino Unido anunciaram nesta sexta-feira que vão entrar em greve durante as festas de fim de ano. A paralisação está prevista para começar em 16 de dezembro e se estender até 7 de janeiro. Ameaçam parar os trabalhos rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários. A greve foi marcada para o período de maior circulação de passageiros em todo o ano e pode impedir viagens de milhares de britânicos. O animal terrestre mais velho do mundo completou 190 anos. Jonathan é uma tartaruga macho que nasceu pouco depois da morte de Napoleão Bonaparte. O animal vive na ilha britânica de Santa Helena, mesmo lugar onde o imperador francês morreu, em 1821. Especialistas calcularam a idade de Jonathan com base nas medidas do casco. O governo da ilha planejou uma série de eventos para celebrar o aniversário histórico. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.